Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal StudioOffice. Eu me chamo Adriana Bandeira e o vídeo de hoje ele vem de encontro a uma dificuldade que eu venho notando por aí. Se você me acompanha aqui, você sabe que esse canal ele tem como prioridade o ensino e a inspiração de criação de jogos pedagógicos utilizando o PowerPoint e o Excel. Então, se esse conteúdo te interessa e você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Então, o vídeo de hoje eu trago para vocês como é que a gente faz para poder dividir as equipes em um jogo competitivo. Como assim? Aqui no canal já ensinei a fazer vários jogos, tanto cooperativo quanto competitivo. E principalmente quando tem jogos competitivos, nós temos a seguinte dificuldade. Como é que nós vamos organizar a equipe para poder responder, para não virar bagunça? Principalmente se for numa turma online. Então, você faz uma pergunta e qualquer pessoa do time responde, acaba virando bagunça e o professor também não consegue acompanhar se todo mundo está participando. Então, o que a gente pode fazer? Formar a equipe e formar pares de resposta. Então, tendo a sua ordem de resposta cada participante. Dessa forma, todo mundo participa, os grupos ficam pareados de forma igual e também a gente tem aquela forma de separar esses grupos de maneira dinâmica, para que eles consigam ter mais interação entre si. Então, eu criei uma planilha totalmente automatizada para que você, professor, possa colocar o nome dos seus alunos e gerar de 1 até 10 equipes, tá? De maneira aleatória. Então, eu vou mostrar como é que essa planilha funciona e também eu vou mostrar o passo a passo. E eu tenho uma grande surpresa para vocês. Quem quiser ganhar essa planilha pronta, é só acompanhar esse vídeo, tá? Me dar o prazer da sua participação, o prazer da sua audiência. Então, acompanhe esse vídeo que no decorrer do vídeo eu vou te falar o que você deve fazer para poder conseguir essa planilha totalmente de graça, tudo bem? Mas por agora deixa eu te mostrar como é que funciona. Vamos lá. Primeiro, essa planilha ela contém macros no Excel. Então, quando você abrir, caso apareça alguma mensagem amarela aqui em cima dizendo que é para habilitar macros, clique em OK, tá? Para habilitar, senão não vai dar certo. E aí nós temos aqui que preencher o nome dos nossos alunos. Digamos que você já tem uma planilha para isso, né? Você já tem uma lista de presença, por exemplo. Vamos supor que essa daqui seja a minha lista de presença. Então, eu tenho um total de 100 nomes e eles estão por ordem alfabética, tá? Então, eu vou copiar, selecionei tudo, copiar, Ctrl C. Observe que aqui tá laranja, né? O fundo dele tá laranja. Vamos lá para nossa planilha. A minha planilha, ela tá com azul clarinho. Se eu simplesmente Ctrl C, Ctrl V aqui, o que vai acontecer? Ele vai vir com a formatação anterior, vai ficar laranja. Mas eu não quero isso, eu quero que ele permaneça da forma como está aqui, azul clarinho. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui do lado número 1, colar especial, valores e OK. Dessa forma, só vem as letras para cá, só vem o texto, tá? Não vem a formatação, ele vai permanecer com a formatação atual da planilha. OK, essa planilha tem capacidade para até 100 nomes e nós vamos conseguir gerar equipes. Uma equipe apenas, né, de maneira aleatória, até 10 equipes. E eu vou clicar aqui ó, em gerador de equipes. Ele vem para essa outra planilha. Quando eu clicar aqui em criar times, essa aqui é onde está a macro. Então, o que ele está fazendo? Ele está colocando aqueles nomes que eu coloquei em ordem alfabética de maneira aleatória. E a ordem que estão os nomes é a ordem que vai ser gerado os times. Aqui eu tenho um total de 100 participantes, que ele leu para mim, eu coloquei 100 participantes. E agora você vai escolher quantas equipes você quer formar. Digamos que você queira formar 10 equipes. Então, eu venho aqui, ó, e vou selecionar o número 10. Quando eu selecionar o número 10, ele gerou para mim 10 equipes de maneira igual. Então, eu tenho a ordem, por exemplo, digamos que vai ser uma pergunta e agora é a vez do time 1 responder. Então, o primeiro que vai responder é a Amanda, depois o João, depois a Maria e assim por diante. Ah, mas eu quero fazer um duelo entre duas equipes. Então, eu venho aqui e vou alterar para o número 2. Então, gerou duas equipes com 50 pessoas cada uma, né? E aí vai ser um duelo. Então, eu vou fazer uma pergunta agora. Só quem vai responder vai ser a Amanda e o Kaique. A minha segunda pergunta vai ser a Marina e o Murilo. E assim por diante, tá? Um dos dois que vai responder. Ah, eu quero 3 equipes. Então, vamos aqui, vamos colocar o número 3. Vai gerar 3 equipes e assim por diante. Eu não tenho uma turma de 100 pessoas, eu tenho uma turma de 30 pessoas, beleza. Vamos aqui, ó, clicar no banco de dados, vamos voltar para cá.
Então, digamos que eu tenho só 30 pessoas, eu vou deletar esse restante. Ou você vai copiar, né, da sua planilha e vai vir para cá. Só tenho 30. Vamos clicar em gerador de equipes e vamos criar equipes, criar times. Observa que aqui já veio para 30. E se a gente colocar 10 times, vão ser 10 times com 3 pessoas cada uma, tá? Então, ele já vai fazendo isso aqui automaticamente. E o interessante é o seguinte, toda vez que eu clicar em criar time, vai ser gerado times aleatórios, tá? Observe aqui os nomes. Vai ser gerado times aleatórios. Beleza? Então, essa daqui é a nossa planilhinha, que você vai simplesmente alimentar com o nome dos seus alunos, falar quantas equipes você quer que forma e ele vai fazer todo esse papel. Daqui você pode fazer um print disso daqui, colar em algum lugar, enviar para eles, anotar, para que você tenha o controle de quem é que vai participar, a vez de quem que vai participar. Beleza? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que é o tutorial dessa planilha. Existe uma forma muito rápida da gente conseguir gerar de imediato essas equipes, de gerar esse resultado, tá? Só que a maneira muito mais simples, rápida, porém vai servir para agora, para esse momento. Amanhã, se você quiser aplicar uma outra dinâmica, uma outra atividade e querer fazer tudo de novo, você vai ter que fazer todo o processo novamente. Então, essa planilha que eu acabei de mostrar para vocês é uma planilha totalmente automatizada, que é óbvio que ela vai dar um pouquinho mais de trabalho para ser feita, tá? Mas, primeiro, antes de entrar a fundo nessa planilha, eu vou mostrar uma maneira bem rápida, caso você queira fazer isso de imediato, para você fazer. Então, vamos lá. Estou aqui com a minha lista de presença. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma outra coluna. Para poder gerar esses números aleatórios, a gente vai utilizar... Aqui eu tenho 100 nomes, tá? Então, para fazer esse sorteio, digamos assim, nós vamos utilizar a função aleatório. Então, igual, aqui do lado eu vou colocar igual, aleatório, eu vou abrir e fechar parênteses e vou dar Enter. Quando eu faço isso, ele vai gerar números aleatórios com casas decimais. Então, a possibilidade de ter um número repetido aqui vai ser muito pequena. Então, eu só vou clicar aqui, ó, 2 vezes. Então, gerou vários números aqui aleatórios. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa coluna A e B, que é onde eu tenho o número que eu coloquei e os meus alunos. Venho aqui em página inicial, classificar do menor para o maior. Então, ele está classificando aqui, ó, da coluna A. Quer fazer 2 equipes? Aí você vem aqui, você vai selecionar, como são 100 pessoas, vai selecionar 50. Tá aqui. Então, 50 pessoas está aqui. E o restante vai ser daqui para baixo. Vou copiar e vou colocar aqui. Pronto, de uma maneira muito rápida, você fez toda essa criação. Então, você pode fazer isso. Só que, se você quiser agora aplicar uma outra dinâmica para essas mesmas pessoas, só que com times diferentes, agora você quer fazer 3 times, então você vai ter que vir aqui de novo, classificar. Classificou, mudou as pessoas. Aí nós vamos, então são 3, né? Então, são 100 pessoas, são 3 equipes, vão ter que ficar quantas pessoas por cada equipe? Vai ficar cerca de 33 pessoas. Então, eu venho aqui, vou ter que selecionar 33 pessoas. Copio. Venho aqui, colo. Passa daqui, vamos selecionar mais 33. Copio. Venho aqui do ladinho e colo. Vamos pegar o restante. Colo. Beleza, e aqui eu tenho essa equipe. Então, ou seja, para a gente poder fazer dessa forma que agora eu gasto menos energia, eu gasto menos tempo para fazer, se você tiver que fazer isso várias vezes no decorrer do ano, no decorrer da sua vida, você vai demorar mais tempo. Quer algo prático? Tá aí. Agora você quer algo mais profissional, mais bonito, mais organizado e algo que vai facilitar a sua vida para o resto da sua vida? Então, fica comigo que nós vamos fazer agora passo a passo essa planilha totalmente automatizada, certo? Então, bora lá. Eu vou utilizar essa mesma planilha para a gente poder ter uma noção de como fazer, tá? Aqui eu só vou clicar com o botão direito e vou inserir mais uma coluna. Então, primeiro, nós vamos enumerar de 1 a 100, que é a quantidade de números
que eu vou deixar disponível nessa planilha. Então, aqui eu vou incluir uma outra linha para colocar o seguinte. Aqui eu vou colocar ordem, aqui eu vou escrever sorteio e aqui participante. Nessa ordem, nós vamos enumerar de 1 a 100. Então, eu vou colocar aqui 1, 2. Posso clicar aqui com o botão direito do mouse. Vou arrastar. E aí, eu venho e coloco aqui para preencher em série. Clique em OK. Então, ele preencheu até o número 100. Aqui no sorteio, nós vamos fazer o mesmo aleatório que eu acabei de mostrar. Portanto, seguinte, eu só quero que ele gere um número aleatório se aqui, desse lado, dessa coluna C, tiver alguma coisa escrita. Se não tiver nada escrito, eu quero que ele fique vazio. Então, vamos começar o seguinte, igual se, 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 vou abrir parênteses. E vou clicar aqui, ó, no primeiro nome. Então, se nesse campo aqui estiver vazio, então, igual, vazio no Excel, eu vou abrir aspas e vou fechar aspas. Então, se esse campo estiver vazio, ponto e vírgula, logo vai acontecer o quê? Vai ficar vazio. Então, vou abrir aspas e fechar aspas. Caso ao contrário, ponto e vírgula, eu vou fazer a função aleatório. Então, aleatório, abro e fecho parênteses. Como eu abri um parênteses do se, eu vou ter que fechar um outro parênteses. Então, fechei aqui e vou dar Enter. Vou clicar nesse sorteio e vou arrastar. O que acontece aqui? Vou lá para baixo e vou deletar alguns nomes. Ó, quando eu deletei, acontece o quê? Ele não traz para mim aqui numeração nenhuma, tá bom? Porque depois nós vamos classificar. Se aqui ficar com numeração, ele não vai entender, vai ficar no espaço branco aqui, espaço vazio entre eles. Então, para não acontecer isso, a gente faz isso, tá? Um se, dizendo que se esse campo aqui estiver vazio, vai ficar vazio. Caso ao contrário, aí ele vai fazer o aleatório, beleza? Então, o primeiro passo é esse daqui. Aqui também é muito importante a gente vir aqui onde está a planilha 1, na sua guia, e renomear da maneira como você quiser. Eu gosto de colocar aqui como banco de dados. Eu não vou entrar muito em detalhe na parte de formatação, tá? Na outra planilha, o que eu fiz? Coloquei todas as cores no azul clarinho, peguei um molde de PNG de quebra-cabeça para colocar aqui e coloquei um item aqui para dar incrementada na planilha. Então, não vou entrar muito nesse detalhe. Você vai escolher o elemento que você quiser para poder fazer esse hiperlink de uma página para outra, tá? De uma planilha para outra. Aqui, para a gente não perder tempo, eu vou colocar simplesmente um retângulo. Mas você pode colocar qualquer imagem. Aqui eu vou escrever gerador de times, ou escreva o que você quiser. Vamos formatar, beleza. Colocou aqui o que você deseja, pintou da forma como você quiser. A gente vai clicar aqui com o botão, vamos criar uma outra planilha. Então, eu vou clicar aqui, ó, nesse maisinho, vai criar uma nova planilha. E aqui eu vou renomear. Vou colocar aqui já gerador de times, gerador de equipe. Então, aqui, ó, nesse meu retângulo, eu vou clicar com o botão direito, link. Vou colocar neste documento e vou colocar aqui na planilha gerador de times. Então, quando eu clicar aqui, ele vai vir para cá. Aqui, eu vou colocar uma outra forma. Esse daqui vai ser o nosso gerador de equipes. Então, é esse aqui que vai fazer toda a classificação, tá? Vou colocar aqui uma outra cor. Lembrando que eu não estou entrando em detalhes nas formatações. Então, vamos focar mais na parte mesmo das funções. Então, aqui eu vou ter gerador de equipes. Aqui, eu selecionei algumas células e mesclei. Então, vim aqui em mesclar e centralizar. E aqui eu coloquei total de participantes. Porque se a gente tem o total de participantes, você vai entender mais ou menos quantas equipes você quer formar, né? Então, aqui, vamos lá. Vou colocar o mesmo tanto aqui de linhas mescladas, só que aqui uma cor um pouquinho mais clara, para dar um contraste. Vou copiar e vou colar aqui embaixo, só que aqui ao invés de total de participantes, é o total de equipes que nós vamos criar. Aqui eu vou colocar um verde, aqui para ficar um pouco diferenciado também, e um verde aqui mais claro. Vou colocar umas bordas e bordas. E aqui vou duplicar esse gerador de equipes para poder voltar lá para o meu banco de dados.
Então, coloquem da maneira, distribua como for necessário, tá? Como achar melhor. Mas aqui eu deixei esse gerador de equipes, coloquei um total de participantes e um total de equipes e também aqui o banco de dados. Esse banco de dados, eu vou clicar com o botão direito, vou lá no link, colocar neste documento e vou levar para o banco de dados. Então, agora a gente vai vir para cá. Então, aqui eu venho para o gerador de times, quando eu clico aqui, eu venho para cá, ó. Tá? E ele vai fazer, então, esse processo de transitar entre uma planilha e outra. Em total de participantes, nós vamos colocar quantos participantes nós temos. Então, para isso, nós vamos utilizar a função conte.num. Então, aqui, nessa parte de baixo, vou colocar igual conte.num, abro parênteses, volto aqui no meu banco de dados e vou clicar aqui, ó, em sorteio, tá? Então, cliquei em sorteio na coluna que tá sorteio e vou dar Enter. E aí, ele traz para cá, dizendo que tem 87 participantes. Nesse total de equipes, é onde nós vamos colocar de 0 a 10 equipes. Nós podemos muito bem escrever aqui de 0 a 10, sem problema nenhum. Mas, para evitar problemas de alguém vir aqui e colocar um número que não existe, né, que não vai ficar disponibilizado, eu prefiro colocar uma caixa de validação. Então, eu clico aqui, embaixo do total de equipes, venho em dados, validação de dados novamente. Onde tem qualquer valor, eu vou colocar lista. E nesse campo fonte, geralmente a gente escreve o texto que a gente quer que coloque aqui. Como são só números e não vai alterar, que vai ficar realmente de 0 a 10, eu prefiro digitar, tá? Então, eu coloco 0, ponto e vírgula, 1, ponto e vírgula, 2, e assim nós vamos seguindo a contagem até dar a quantidade de times máximo que você queira montar. Nesse caso, eu quero montar no máximo 10. Então, ficou o número, ponto e vírgula, e o outro, tá? A sequência, até 10. Ok? Agora, ele virou essa caixinha, ó. Então, aqui eu posso selecionar a numeração que eu desejar. Formatar aqui. Beleza. E agora, a gente vai começar a parte bruta, que é a parte das funções. Primeiro, eu vou colocar aqui ordem. Nessa ordem, eu vou colocar a numeração de 1 a 100, por enquanto. Vou aproveitar e já vou copiar aqui para economizar tempo. Aqui eu tenho ordem de 1 a 100. Eu vou colocar do lado aqui, eu vou pintar de uma cor qualquer, tá? Vou pintar desse verdinho aqui. Vou copiar essa célula, vou pular 2 e vou colar novamente. Para que isso daqui? É só para eu ter uma referência, porque é aqui onde eu vou fazer as minhas funções para poder determinar as minhas equipes. Então, só para ficar melhor, eu vou fazer isso, tá? Então, eu venho aqui, copio, pulo 3 células, 1, 2, na terceira eu colo outra. 1, 2, na terceira eu colo outra. Como eu quero 10 equipes, eu vou fazer 10 quadradinhos verdes, tá? Então, pulei 2, no terceiro eu colo. Pronto, então eu tenho 10 quadradinhos aqui verde, porque é o total máximo de times que eu quero criar. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, se eu colocar 10 times, eu quero que fique aqui número 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10. Aqui embaixo fique 11, 12, 13, 14. Por quê? Cada pessoa aqui representa um número. Então, o número 1 é o Carlos, 2 é o Enzo e assim por diante, tá? Então, eu quero colocar esses números aqui para depois trazer aqui do lado desse ponto verde o nome da pessoa, tá bom? Então, se eu quero 10 times, aqui eu vou começar a minha numeração, de 1, 2, 3 até 10, depois, e vamos seguindo. Então, para fazer essa numeração automática, o que nós vamos fazer? Eu vou clicar aqui nesse primeiro verdinho, vou colocar igual se. Função se, porque função se é uma função de condição, tá? Então, se, e eu vou abrir parênteses. O que acontece? Se esse total de equipes, vou clicar, e como eu não quero que ele modifique, né, esse endereço A17, ele permaneça fixo. Então, vou apertar F4, que ele vai travar. Então, colocou um cifrão entre a coluna, quer dizer que ele está travado. Eu posso arrastar 10.000 linhas, que ele vai continuar buscando a referência do A17. Então, se este campo aqui for maior, sinalzinho de maior, ou igual a 1. Então, se esse campo for maior ou igual a 1, ponto e vírgula, o que vai aparecer se for igual ou maior que 1? Número 1. Caso ao contrário, ponto e vírgula, eu quero que ele fique vazio. Então, vazio no Excel é abre aspas, fecha aspas. E eu vou fechar um parênteses, tá? Então, a minha função vai ser assim.
igual se esse quadradinho, ó, A17, trava, aperta F4, for maior ou igual a 1, ponto e vírgula, 1. Caso contrário, vazio. Abre aspas e fecha aspas. Vou dar Enter. Então, se aqui eu vier e colocar o número 0 não é maior que 1. O que que acontece? Vai ficar vazio. Mas se eu colocar aqui número 6, vai ficar o número 1, tá bom? Então, eu vou colocar aqui número 10 por enquanto, só pra gente ter uma referência. Vou copiar essa fórmula e vou colar justamente em cima dos meus quadradinhos verdes. Quando a gente colou, ele tá puxando a referência só de 1, só do número 1. E agora nós vamos seguir a sequência da numeração. Então, eu vou clicar no meu segundo quadradinho e onde está igual a 1, ponto e vírgula 1, eu vou trocar aqui para 2. 2, ponto e vírgula 2. E vou dar Enter. Vou aqui no meu terceiro quadradinho, vou colocar 3. No lugar aqui do 1, vou colocar 3. Digitou, não clique em lugar nenhum, dá Enter. No próximo, eu vou trocar aqui onde tem 1 para 4, ponto e vírgula, 4. E dá Enter. E você vai seguindo assim até o final, né, desses quadradinhos. Pronto, ele está enumerado de 1 a 10, como vocês podem ver. Se eu vier aqui e trocar, por exemplo, para 5, vai ficar numerado somente até 5, e o restante vai ficar o quê? Vazio, tá bom? Então, vou voltar aqui para 10 e agora a gente vai seguir a nossa sequência. Então, se ali tá até 10, aqui ele vai continuar a sequência de 11 e assim por diante. Como é que a gente vai fazer, então, essa sequência? Debaixo aqui do número 1, eu vou colocar igual. Vou clicar aqui para eu poder saber qual que é a quantidade máxima de equipes que eu tenho. Como eu não quero que ele se mova, F4 para travar. Vou colocar um sinalzinho de mais e vou somar aqui, ó. Se eu tenho 10 aqui mais 1, quanto é que ele tem que aparecer? 11, né? Vou dar Enter. Apareceu 11. Então, se eu vier aqui e colocar 6, o que que ele vai fazer? Ele está somando 6 mais 1, é igual a 7. Então, eu faço isso daqui e vou fazer o quê? Vou arrastar, vou dar um duplo clique e ele vai arrastar até lá embaixo. Como eu já enumerei aqui até 100, ele vai arrastar tudo aqui, sempre seguindo essa linha de raciocínio, tá bom? Então, aqui embaixo, ele vai pegar o 7 mais 6. Aqui ele vai pegar o 13 mais 6. E assim por diante, tá? Então, vou colocar aqui 10 novamente, pra gente poder ter uma referência. Agora, eu simplesmente seleciono, clico nesse meu primeiro número, Ctrl Shift, setinha para baixo, selecionei tudo de uma vez, copio, Ctrl C. Eu venho aqui, ó, debaixo do número 2 e colo, e vou colando nos demais. Certo? Então, ele tem uma sequência, ó. Vou colocar aqui uma sequência menor pra gente poder entender bem. Ele tem a sequência, ó. 1, 2, 3, 4, vem pra cá. 5, 6, 7, 8, desce 9, 10 e assim por diante. Apareceu erros aqui? Não tem problema, porque esses campos que estão verdinhos nós vamos ocultar. Então, não vai ficar visível para ninguém ver, tá? Então, não precisa se preocupar com esses erros aqui, não. Vou voltar aqui para 10, só para a gente poder ter uma referência de numeração. Beleza, agora, aqui do lado da numeração, eu vou trazer o nome da pessoa, tá? O nome do participante. Então, se aqui eu tenho o número 1, eu vou colocar do lado quem que é que representa o número 1, que é o Carlos Eduardo. Aqui o número 2, eu vou trazer quem é que representa o número 2, que é o Enzo Miguel, e assim por diante, tudo bem? Para fazer essa função, nós vamos utilizar o quê? O PROC-V. Então, o PROC-V, eu vou clicar aqui do lado do número 1 e vou colocar igual PROC-V, abrir parênteses. Vou clicar no número 1, somente no número 1, ponto e vírgula, e vou procurar o meu banco de dados. Então, vou clicar aqui na minha planilha banco de dados, vou selecionar da coluna A, que é onde está a minha numeração, clico na coluna e vou arrastar até onde eu quero o participante. Vou apertar F4, que é para travar esse intervalo, tá? Então, F4, travei, ponto e vírgula. Qual que é a coluna que está a sua informação? Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Está na terceira coluna. Então, número 3, ponto e vírgula 0 para trazer um resultado exato. Vamos fechar parênteses e vamos dar Enter. Então, aqui nós temos quem que representa o número 1. Quando eu clico 2 vezes, ele vai trazer para a gente aqui o restante dos nomes. Então, por exemplo, eu tenho um número 91 aqui cadastrado. Tá aqui, número 91. Portanto, o número 91 não tem ninguém. Então, ele me trouxe aqui o número 0, porque não tem ninguém.
Já eu não tenho o número 101 cadastrado na minha lista, só está até o número 100. Então, ele não enxergou o número 101 e por isso ele começou a apresentar erros. Como isso daqui vai ficar visível, essa parte aqui do nome vai ficar visível, a gente precisa consertar esses erros, tá? Para que não venha a ter nem número 0 e também para que não venha a ter erros. Ou seja, se eu não tenho ninguém cadastrado no número 91, que fique vazio. Se não tem ninguém no 101, que fique vazio. Beleza? Como então que nós vamos poder corrigir isso daí? Bom, deixa eu aumentar aqui só para a gente poder ter uma noção. A gente vai corrigir o seguinte, eu vou copiar essa minha função, tá? Depois do igual, vou copiar. Então, já fiz o meu PROC-V. E vou fazer um se primeiro. Então, depois do meu igual, vou fazer se, abre parênteses. O que eu estou dizendo? Se toda essa minha função for encontrado o número 0, então, igual a 0. Então, se eu fizer o PROC-V e trazer para mim número 0, ponto e vírgula, eu quero que ele traga vazio. Abri e fechei aspas. Caso ao contrário, se ele não trouxer 0, eu quero que ele me traga o resultado do meu PROC-V. Vou colar aqui, então, o resultado do a função do PROC-V, tá? Lembrando que eu tenho que colocar aqui um outro ponto e vírgula. Então, se o meu PROC-V for igual a 0, ele vai me trazer vazio. Abri e fechei aspas. Ponto e vírgula. Caso ao contrário, ele vai me trazer o resultado do meu PROC-V, tá bom? Como eu abri um parênteses do se, eu vou fechar aqui um outro parênteses e vou dar Enter. Quando eu arrastar minha função novamente, o que acontece? O número 91, ele não aparece mais o número 0, porque eu fiz a minha condição. Se o resultado for igual a 0, ele vai me trazer, então, vazio. Só que eu continuo tendo os erros, então, eu não tenho o número 101 para baixo. Aí ele está me trazendo erro, e eu não quero esse erro. O que eu vou fazer? Vou acrescentar a essa função uma outra função, a função se erro. Então, depois do meu igual, eu vou colocar se, SE, erro, e abrir parênteses. O que eu quero dizer? Se toda essa minha função aqui, que eu acabei de fazer, der erro, eu quero que ela me traga o quê? Vazio. Então, no final de todos os meus parênteses, eu vou colocar um ponto e vírgula e vou abrir aspas e fechar aspas. Caso ao contrário, não deu erro nenhum. Beleza, então eu vou fechar meu parênteses. Então, ele quer dizer o seguinte, se tudo aquilo der erro, me traz vazio. Se não der erro, traz o resultado que eu já tinha programado. E vou dar Enter. Então, agora, quando eu pego aqui e clico 2 vezes, aí ele sanou todos os erros, tá? Então, mesmo que eu tenha o número 91 lá, mas não tem ninguém, ele vai me trazer zerado. E os números que não está cadastrado, ele vai me trazer também zerado. Vou aqui agora clicar no primeiro nome, Ctrl Shift, setinha para baixo, selecionei tudo. Copio. E agora eu vou colar do lado dessas minhas numerações, ó. Tá? Só colar, que ele vai colar com as funções. Agora que a gente já colocou, né, as funções aqui para trazer os nomes, a gente vai ocultar aqui onde tem esses campos verdes, tá? Então, você vai clicar na coluna, com o Ctrl pressionado, vai clicar na outra coluna que você quer ocultar. Então, ó, onde tem as numerações verdinhas aqui, que a gente pintou de verde, a gente vai ocultar. Então, Ctrl e clica na coluna que você quer ocultar. Clicou nas 10, clica com o botão direito, ocultar. Agora, os nomes, a gente vai clicar na coluna que tem os nomes, ó, clica aqui. Então, a gente tá pulando uma, porque tá tudo muito junto, então não dá pra ver direito. Então, pula uma coluna, clica na outra, que aí tem os textos, tá? Então, cliquei aqui. Vou clicar com o botão direito, largura da coluna. E vamos colocar aqui, eu vou colocar tamanho 30. Ok. E aí ficou melhor, né? E nessas daqui, nessas que tá pulando, eu só deixei um espaço para quê? Para que ficasse separado um time do outro. Então, nós vamos clicar nelas, nessas que estão vazias. Lembrando que clica no Ctrl e clica na coluna, para poder selecionar tudo de uma vez. Vou clicar com o botão direito, largura da coluna, e aqui eu vou colocar 1. Ok, só para ficar esse espaçozinho aqui
entre um e outro. E aí nós vamos para a parte da formatação. Primeiro, esse campo aqui, essa numeração que a gente colocou na ordem de 1 até 100, eu não quero que ele apareça mais caso eu não tenha aqui, por exemplo, aqui com 87 participantes, eu tenho um total de 9 equipes. Então, eu quero que ele pare no 9, eu não quero que ele desça mais se eu não tenho essa numeração. Como é, então, que a gente pode fazer isso daí, tá? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Onde tem o número 1, eu vou clicar aqui nessa célula, vou colocar igual. Igual se, abre parênteses. Vai clicar aqui, ó, no primeiro nome que ele achou, né, do lado do número 1. Então, eu quero dizer o seguinte, se este campo aqui, este nome, estiver vazio, então, igual a vazio. Abro aspas e fecho aspas. Então, se estiver vazio, o que eu quero que ele me traga? Vazio. Então, ponto e vírgula, vazio. Abro aspas e fecho aspas. Caso ao contrário, ponto e vírgula, eu quero que ele me traga o número 1. Vou colocar o número 1 e vou fechar parênteses. Então, observa aqui como é que foi a função. Se este campo estiver igual vazio, ponto e vírgula, vazio. Caso ao contrário, número 1. Vou dar Enter. Beleza. Então, aqui nós temos o número 1. Se eu coloco aqui, ó, 0 equipes, tá? Não tem nada, não tem um número nenhum aqui. Mas se eu coloco aqui 6 equipes, eu já tenho o número 1. Já aqui o número, no número 2 para baixo, o que a gente vai fazer? Igual se, abre parênteses. Se aqui do ladinho do número 2 estiver igual a vazio, ponto e vírgula, vai me apresentar o quê? Vazio. Caso ao contrário, ponto e vírgula, eu quero que ele faça uma soma. Então, eu vou abrir parênteses, vou clicar aqui, ó, no número 1 e vou colocar mais 1. Então, se lá em cima é 1 e embaixo vai ser o quê? Número 2. Eu vou fechar um parênteses, que é esse da soma que eu acabei de fazer, e vou fechar outro parênteses, que é o parênteses do se. Então, observa aqui como que foi essa função. Se o campo do lado aqui, do número 2, estiver vazio, vai me trazer vazio. Caso ao contrário, ponto e vírgula, eu abri parênteses e fiz uma soma, que é o número de cima mais 1. E vou dar Enter. Agora, eu vou clicar neste número 2, venho aqui, ó, na pontinha, quando ele faz essa cruz, e vou clicar 2 vezes. Agora, ele fez a minha função. Então, se eu clico aqui embaixo, o que ele diz para mim? Eu vou apertar F2. Ele diz o seguinte, se este campo for igual a vazio, vai ficar vazio. Mas se ele não estiver vazio, ele vai pegar este campo aqui de cima, que é o 15, mais 1, que é o número 16. Mas como ele está vazio, não vai aparecer nada. Mas se eu colocasse, por exemplo, 5 equipes, ele faria a soma, porque tem nomes aqui do lado, tá bom? Então, é uma maneira aí de otimizar isso daí. Beleza. Agora, aqui, nós vamos colocar a parte do time, né? Então, eu quero que fique time 1, time 2, time 3 e assim por diante. Mas eu também só quero que apareça os times se tiver alguém aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui em cima do primeiro time, eu vou colocar o seguinte, igual se, vou abrir parênteses, e vou clicar aqui, ó. Vou clicar no primeiro nome que apareceu. Então, se este campo aqui for igual a vazio, ponto e vírgula, vai me trazer o quê? Vazio. Caso ao contrário, ponto e vírgula, vai me trazer o quê? Time 1. Como vai ser escrito um texto, vai ter que estar entre aspas. Então, eu vou abrir aspas e vou escrever time 1. Fechei aspas. E vamos fechar parênteses e dar Enter. Então, como tem algo escrito, ele vai ficar aqui time 1. Vou copiar essa minha função e vou colar em cima aqui de todas as minhas colunas, tá? De todas as minhas equipes. Mas não vai ser tudo time 1, vai ser time 2 até time 10, né? Então, o que eu vou fazer? Apertei ESC, né, para poder parar de selecionar. Aqui, ao invés de time 1, eu vou colocar time 2 e vou dar Enter. Lembra? Editou uma função, dá Enter. Aqui, time 3. Aqui, no lugar do time 1, eu vou colocar time 4. E assim nós vamos seguindo até o time 10. Ó, já enumerei, então, todas as minhas colunas aqui do time. Então, se eu venho aqui e diminuo para time 6, o que acontece? Como eu não tenho ninguém aqui, não tem numeração, não tem nomenclatura aqui em cima, certo?
Então, otimizamos demais essa planilha. Vou voltar aqui para o 10, para a gente poder continuar tendo noção. Para ficar mais bonito, eu quis fazer o quê? Colocar, né, essas planilhas assim, aqui com o título um azul mais escuro, aqui um azulzinho mais claro, né? Então, onde tem os nomes, para ficar bonitinho, ficar em azul, ficar com bordas, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro, eu vou selecionar tudo aqui e vou centralizar, porque eu acho que fica mais bonito centralizado. Para fazer isso, como eu quero algo de maneira automática, não adianta só vir aqui e pintar o baldezinho em azul. Porque se eu fizer isso daqui, o que vai acontecer? Ó, selecionei tudo aqui, aí eu venho aqui e vou colocar o baldezinho azul, né? E letrinhas brancas. Ok. Aí, quando eu venho aqui, vou diminuir a quantidade de times para 5. Aí vai continuar aqui, ó, pintado. Eu não quero, eu só quero que fique pintado quando tiver realmente a numeração. Então, vou dar um Ctrl Z aqui, porque se eu quero algo automático, não dá para pintar no baldinho. Vou ter que fazer o quê? Formatação condicional. Como que vai ser nossa formatação condicional? Eu vou clicar aqui nesse meu time 1 primeiro. Venho aqui em formatação condicional, nova regra. Qual que é essa regra? Eu vou usar uma fórmula para determinar quais células vão ser formatadas. Beleza. Qual que vai ser minha função? Eu vou clicar aqui neste campo e vou dizer o seguinte. Vou clicar aqui, ó. Eu quero dizer que se esse campo aqui for diferente de vazio, como é que eu coloco diferente no Excel? Eu vou sinal de menor e sinal de maior, tá? Um contra o outro. Então, se esse campo ali for diferente de vazio, aí eu vou abrir e fechar aspas. Então, eu só vou editar esse campo se ele for diferente de vazio. Ou seja, se tiver alguma coisa escrita, nós vamos editar. Eu vou clicar aqui em formatar. Venho aqui em preenchimento. Vou colocar um azul mais escuro, que eu quis colocar um azul escuro. A borda, eu vou colocar branca, então ela tá automática porque ela tá preta, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, branquinho e vou clicar aqui embaixo, que eu só quero essa borda aqui nessa lateral. E aqui também. Só essa borda aqui na lateral, aqui de baixo, ó. Aliás, só essa borda aqui, ó, nessa extremidade aqui de baixo, tá? A fonte, a cor vai ser branca e vai estar também em negrito. Ok. Clique em OK, clique em OK. Ó, time 1. Se eu venho aqui e altero para 0, ou seja, não gerei time nenhum, não tem nada escrito aqui, não tem nada pintado. Mas se eu colocar 10 equipes, time 1 está aqui. Então, este campo aqui está formatado de maneira condicional. O que eu vou fazer? Um detalhe muito importante. Eu venho aqui, ó, como é uma função, eu vou voltar aqui de novo em formatação condicional, gerenciar regras. O que acontece? Eu vou editar. Quando a gente clica, ele acaba travando, tá? Então, ele travou aqui tanto a coluna quanto a linha. Então, eu vou copiar essa formatação para os outros times. Só que ele não vai obedecer, porque ele vai sempre obedecer este campo. Ele está dizendo sempre se esse campo aqui estiver diferente de vazio, ele vai formatar. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que este campo aqui for diferente de vazio, que ele formate esse aqui e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Do lado esquerdo tem esse cifrão, eu vou deletar esse cifrão, tá? Eu quero que ele permaneça bloqueando a linha de número 1, mas eu não quero que ele bloqueie a coluna, que a coluna vai ter que mudar para J, aqui para M e assim por diante. Então, eu vou clicar em OK, em OK. Agora sim, cliquei aqui nesse time 1, vou clicar no pincel de formatação 2 vezes, porque eu quero formatar mais de uma célula, e vou clicando aqui, ó, onde tem os times, tá? Terminou de clicar onde você quer formatar, aperta ESC. Vamos ver se deu certo? Eu venho aqui e vou alterar a quantidade aqui. Olha, ó, só tá pintado até o número 7, os demais não está pintado, tá? Ótimo, vou voltar aqui para 10 e agora eu vou preencher a mesma coisa aqui para baixo, tá? Então, eu vou clicar nesse primeiro nome, venho aqui em formatação condicional, nova regra. Vou usar a função para determinar quais células vão ser formatadas. Aqui neste campo eu vou clicar e vou dizer o seguinte, este lugarzinho aqui tem que estar diferente, então, sinal de menor com maior, de vazio, para ser formatado.
Só que lembra que ele está totalmente bloqueado, tanto a coluna quanto a linha. E eu não quero bloquear nem coluna nem linha. Então, onde tem cifrão, eu vou deletar esse cifrão. E vamos formatar. A formatação, nesse caso aqui, eu quero um azul bem clarinho. As bordas, eu já quero uma borda preta, então eu vou clicar aqui, ó, automático, só que eu vou clicar onde eu quero formatar, que vai ser assim, ó, nessas 3 partes, tá? Porque essa parte aqui de cima é a partezinha branca. E quando eu selecionar os demais, ele vai sempre pegar essa formatação para baixo. A fonte tá aqui preta, vai ser preta mesmo, vai ficar em negrito. Ok, ok. Ficou cadastrado, ficou assim. Agora é só clicar no pincel de formatação, clicar aqui, ó, e arrastar. Pode arrastar o tanto que você quiser. Pronto, está assim. Agora a gente vai clicar em tudo com o Ctrl Shift setinha para baixo, né? Selecionei toda a minha planilha. Clico aqui, ó, 2 vezes no meu pincel de formatação. Só vou clicar aqui nos próximos nomes, ó, nos primeiros nomes. Aperta ESC. Aqui, vou colocar somente 5 equipes. Ó, somente 5 aqui que está formatado e fica visualmente muito mais bonito, né? Aqui, eu deixei a formatação um pouco diferente, então aqui não precisa de formatação, realmente eu deixei essa ordem aqui sem formatação condicional. E esse campo da mesma forma, então eu vim aqui em página inicial, formatação condicional, nova regra. Vou usar uma fórmula. Qual que é a fórmula? Se esse campo aqui for diferente de vazio. Mas aí a gente pode tirar, deve tirar o cifrão. E vamos formatar. Aí aqui no preenchimento eu coloquei um laranja bem clarinho. As bordas, mesma coisa, aqui eu coloquei a borda preta, né, no automático, e coloquei todas as bordas. Na fonte, pretinho mesmo e negrito. Ok, ok. Tá aqui, clico no pincel de formatação, só clicar e arrastar eternamente. Pronto. Então, tá formatado. Ó, se eu fizer uma equipe só, vai estar tudo formatadinho aqui. Se eu colocar 5 equipes, olha que coisa boa, olha que coisa bacana, né? E aí, para ficar melhor, né, a gente vai fazer o quê? Vem aqui em exibir e vamos tirar linhas de grade. Olha aí, que profissionalismo. Aqui também, mesma coisa, vem em exibir e tira linhas de grade. Aqui a gente só vai arrumar, colocar aqui como uma página inicial, vou colocar aqui bordas e vou colocar o azulzinho clarinho. Pronto, formatei aqui. E é o seguinte, eu espero que você esteja gostando desse conteúdo, porque é muita informação, né? E para você que me acompanha até aqui, se você tem interesse em ter essa planilha, né, de graça, como eu falei, é só me chamar no direct lá do meu Instagram, @estudioofficecursos, tá bom? Me chama lá no direct e fala. E me fala que você quer a planilha de gerador de equipes que eu te mando na hora. Beleza? Mas não sai não. Se você tá gostando do conteúdo, permaneça aqui, que eu vou dar agora o pulo do gato, que é fazer a macro e como salvar e como proteger a sua planilha, que também é algo muito importante. E se você tem interesse em aprender muito mais de Excel, no mês de setembro eu vou lançar um curso o curso voltado mais para a empresa, tá? Referente a Excel. Do básico, vai ter básico e intermediário. Então, é um foco mais de processo seletivo, de empresa, mas vai ter todas as dicas que eu tenho conhecimento, que eu tenho domínio, que eu vou passar para você que você possa fazer tanto um processo seletivo, quanto você também pode otimizar a sua vida dentro da empresa e na sua vida pessoal, em fazer criação de jogos também, caso você queira e assim por diante, tá? Então, fiquem espertos, que eu vou comunicar a vocês, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Então, se você quer essa planilha, me chama lá no Instagram e aproveita e me siga, porque lá também eu tenho altas dicas diferentes do que eu posto aqui no YouTube, certo? Então, vamos lá continuar e também não esqueça de deixar o seu like, hein? Acho que eu mereço. Bora lá, estamos chegando ao fim da nossa planilha. Vamos fazer então a nossa macro, que é para quê? Para poder fazer o gerador de times, para ser de maneira automática. Nós vamos criar uma macro. Então, você vai vir aqui, ó, em exibir, macros, e você vai em gravar macro.
vai dar um nome para sua macro. Eu vou colocar aqui equipes. Pronto, esse vai ser o nome da minha macro. Antes de eu clicar em OK, eu vou explicar o que é uma macro. A macro, ele é um processo otimizado, tá? Automatizado. Lembra que lá no início do vídeo eu falei que de uma maneira muito prática para você fazer um sorteio, né? Para você ter os nomes ali aleatórios, você iria pegar e iria classificar. Pronto. É isso que eu quero que faça. Só que em vez de eu ir lá e classificar, eu quero que essa macro, que esse botãozinho aqui que está escrito gerador de equipes, faça isso por mim. Porque ele vai fazer de uma forma muito mais rápida, tá? Então aqui eu coloquei equipes, que é o nome da minha macro, coloca o nome que você quiser e vou clicar em OK. Quando eu clico em OK, ele está gravando tudo que eu estou fazendo. Então você tem que direcionar o que você quer que ele faça. O que eu quero que ele faça? Eu quero que quando eu clicar aqui, então direciona. Então quando eu clicar aqui, vai acontecer o quê? Ele vai vir aqui, ó, em banco de dados, vai selecionar, vai clicar aqui, ó, no primeiro número que tá aqui do sorteio, clica no Shift e setinha para o lado, para que ele selecione tanto o número do sorteio quanto o participante. Agora clica no Shift, no Ctrl e setinha para baixo. Para quê? Para selecionar toda a minha planilha, nesse caso, todas as minhas possibilidades de 100 números que eu já deixei aqui, tá? Vem aqui em página inicial, vem em classificar e classifica do menor para o maior. O que ele vai classificar? Aqui, ó, os meus valores que eu gerei de sorteio, que são números aleatórios. Pronto, fez isso, eu vou clicar em gerador de times para que ele volte para cá e que ele pare a macro aqui, ó, no total de equipes, que é justamente onde eu vou clicar para direcionar quantas equipes que eu quero. Terminei. Então, agora eu venho em exibir novamente, macros, e eu venho parar a gravação. Pronto. Então, todo esse processo, ele foi feito por essa macro. Ela está gravada, tá? Qual que é o processo? Eu vou clicar aqui, ele vai vir para cá, ele vai selecionar toda a minha planilha e vai classificar. Depois que ele classificar, ele vai voltar para cá e vai clicar aqui embaixo. É isso que eu fiz. Agora eu vou atribuir a minha macro num elemento, que pode ser uma figura que você pegou ou um retângulo. Como eu fiz um retângulo e falei que quando eu clicasse nesse retângulo iria acontecer isso, nós vamos colocar essa macro aqui. Então aqui eu vou clicar com o botão direito, atribuir macro. E você vai escolher a macro que você fez. No caso aqui eu fiz equipes. Clique em OK. Beleza. Quando eu clicar então em gerar equipes, ele vai gerar números, pessoas aqui aleatórias, ó. Primeiro aqui é a Emily, vou clicar de novo, então ele foi classificando. Ele vai lá, classifica para mim e volta. Ele classifica para mim e volta. Beleza? Essa daqui é a nossa macro, que vai otimizar muito o nosso tempo. Nossa planilha, ela está pronta. Se você mesmo for mexer na sua planilha, ótimo, não tem necessidade de ficar bloqueando nada. Mas vai que você empresta a planilha para alguém vai lá, o tanto que a gente demorou para poder fazer as nossas funções, de repente a pessoa vai lá e estraga as suas funções. Então, para não ter problema, bloqueie. Nem que você não precisa colocar senha, mas bloqueie para não correr o risco, tá? Então, aqui no banco de dados, o que acontece? Primeiro, nesse campo sorteio, eu vou clicar com o botão direito e vou ocultar, que eu não preciso que você veja aquilo ali, tá? Aquelas numerações. O que eu preciso é só ver os números e as pessoas, só. Aí aqui, nós vamos fazer o seguinte, eu vou clicar na coluna C, porque aqui eu vou editar, aqui eu vou colocar o nome dos meus alunos, né? Vou clicar com o botão direito, formatar células, proteção. Em proteção, ela está bloqueada, então eu vou tirar esse flag aqui dela, ela vai ficar desbloqueada e vou clicar em OK. Nada adianta ele ficar bloqueado ou desbloqueado se a gente não proteger a nossa planilha. Então, nós vamos aqui em revisão e vem proteger planilha. Se você quiser colocar uma senha, coloque. Mas lembrando, se você esquecer sua senha, não tem como recuperar. Pelo menos não que eu saiba, tá? Aqui eu não vou colocar senha. Eu simplesmente quero que ninguém mexa, que não corra o risco de mexer, tá? Então, não vou colocar a senha, mas se quiser pode colocar a senha aqui. Cliquei em OK. O que acontece? Aqui você pode mexer? Não. Então, se você vier digitar, vai aparecer mensagem de erro. Nos quadradinhos, nos retângulos, a gente vai conseguir clicar. Aqui você vai conseguir mexer? Vai conseguir mexer, porque aqui você vai editar, você vai copiar o nome dos seus alunos aqui.
E aqui, da mesma forma, o único lugar que eu quero que você mexa aqui é onde? Aqui, ó, nesse lugar. O restante é tudo função, é tudo fórmula, não precisa de você mexer, é tudo automático. Então, neste campo aqui, eu clico com o botão direito, formatar células, proteção, eu vou tirar esse bloqueado, venho aqui em revisão, proteger planilha. Também não vou colocar a senha e clique em OK. Pronto. Pode mexer aqui? Não. Pode mexer nos nomes? Não. Aqui? Não. Mas eu posso gerar equipes diferentes. Eu posso vir aqui e alterar a quantidade de equipes que eu quero que gere. Certo? Então é isso que eu quero. E aí, para fechar, nós vamos ter que salvar nossa planilha. Como que a gente vai salvar esse arquivo? Você vai lá no arquivo, salvar como, e aqui, ó, onde tem tipo, que ele está automaticamente em pasta de trabalho do Excel, você vai trocar e vai colocar essa daqui, ó, modelo habilitado para macro do Excel. Clica aqui e salva. Prontinho. Então, a sua planilha, ela já está pronta, totalmente otimizada. Como eu falei, ela dá um pouco de trabalho para execução, mas depois que você fez todo esse trabalho aqui, acabou. Você vai ter a planilha para o resto do ano, que você vai lá, alimenta, coloca lá o nome dos seus alunos, pá, e gera uma quantidade de equipes que você queira colocar. Ah, hoje a gente está aqui, hoje faltou alunos, então hoje nós só temos 34 alunos. Pronto, você foi lá, colocou a lista de presença, pegou só quem estava presente hoje na aula. Vem aqui, vamos lá, gerar times, né? Vem aqui, clica em gerador de times, pronto, clicou. Quantos times você quer? Aí eu só quero só 2 times. Beleza, tá aqui, ó. Prontinho. Chegou mais gente, vai lá, coloca as pessoas, deleta aquilo, coloca de novo, gera uma nova equipe, coloca a quantidade de pessoas que você quer e assim por diante, tá? Então, ou seja, fica de uma maneira muito mais prática e é isso que o Excel traz pra gente. Essa facilidade que tem. Tudo bem? Eu sei que no início, às vezes, pode ser um pouco difícil, não foi fácil fazer, eu também apanhei bastante, tentei fazer de uma forma, não deu certo, tentei de outra, mas é isso, é tentativa e erro, mas a gente tem um pouquinho de conhecimento aí para saber quais funções utilizar. E se você quiser aprender, fique esperto que o curso em setembro vai ser lançado do Excel para empresas. Então, para você que me acompanhou até aqui e gostou desse assunto, muito obrigada e até a próxima.